tá? Uhum. Opa, uma brocha. Agora sim. Meu nome é João Vitor, eu não sei se precisa falar minha matrícula, mas ela tá passando aqui assim, tá? Vai ter, que nem Breaking News da CNN, vai estar bem aqui. Não tem vinheta, não vamos ter vinheta, né? Não. Então, mas tem movimento de câmera, eu tenho imagem de apoio. E o tema que eu escolhi foi direção. E já que não tem vinheta, então vamos direto, né? Falar aqui, espero que o áudio esteja indo direito, porque esse enquadramento de jornal hoje depende muito do som. Então, vamos começar. Meus slides vão estar aparecendo aqui, mas é autoexplicativo, né? Nem precisava falar. Vamos às competências de um diretor, as atividades que ele tem que exercer. Basicamente, ele é o regente, o maestro, ele que faz o meio campo ali da parada, né? Que é talvez seja a figura mais egocêntrica do set de gravação. Dizem que o Sylvester Stallone é bem egocêntrico. Ou não, também vai ver, ele é super humilde. Tem ator que é muito egocêntrico, dizem. Vai ver um estereótipo falido. Supervisão de detalhes técnicos e administrativos. Orçamento, cronograma e equipe. São algumas das competências do diretor. Assim como acompanhar o filme do início ao fim. É o cara que fala ação e corta, basicamente, né? Convenhamos. Tô brincando, eu sei que é muito mais que isso. Ele testa o elenco nos ensaios também. É o gestor de toda a equipe. E talvez a atividade mais... Todas as atividades são importantes, não é hierarquia, mas eu acho que a decupagem do roteiro com indicações de planos e movimentos de câmera é algo imprescindível, principalmente quando se fala de um comercial. Acho que é muito importante essa ficha técnica que eles compõem sobre do que se trata o comercial. Isso vai muito também isso depende muito na escolha da produção. Então, que inclusive o diretor é escolhido conforme o orçamento. Então vamos aos profissionais da área. Temos vinheta? Não? Então vamos direto. A primeira pessoa que eu escolhi para falar, acho que é a mais renomada dos três que eu escolhi. A senhora vai entender por quê, professora. Sofia Coppola, a primeira diretora. Ela ganhou prêmios como Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes em 2017. Se não me engano, pelo filme Estranho que Amamos. Belíssimo. E Prêmio Young Hollywood, que é de direção também, óbvio, que é uma diretora, em 2001. Acho que, se eu não me engano, esse é pelo Virgens Suicidas. Belíssimo filme. Tá passando aqui. Eu tô dando trabalho pra mim mesmo, porque eu que vou editar. Vamos às curiosidades sobre ela. Ela também já foi atriz. Ela já atuou no filme O Poderoso Chefão Parte 3. Ela é filha do Corleone. Basicamente, o trabalho dela é ser filha do dono. E foi uma atuação bem ruim. Acho que... a melhor parte é quando ela morre. A melhor parte é quando acaba. A melhor parte é quando acaba. Ela dirigiu filmes como Maria Antonieta, O Estranho que Amamos e Virgens Suicidas. Virgens Suicidas eu acho que é o meu preferido dela. E vamos ao próximo, talvez o melhor deles. Mentira. Eu acho que é o pior. Sylvester Stallone. Meu ídolo, esse cara aqui. Nunca foi premiado como diretor. Não, mentira, teve um prêmio que foi o de pior direção pelo filme Os Mercenários. O primeiro de 2010, no caso. Prêmio Framboesa. Muito bom. Sensacional. Não, eu não entendi esse prêmio, sinceramente. E aí ele dirigiu, além dos Mercenários, Rambo 4 e Rocky 6, que é o melhor filme de todos os tempos. Quem falar que não é, mentiu. Vocês perceberam que a câmera apagou? Voltamos à programação normal. Além de dirigir Os Mercenários, dirigiu Rambo 4 e Rocky 6, que é o melhor filme de todos os tempos. Quem disser que não entende nada de cinema, tá bom? Porque foi nele que eu aprendi que a vida não é arco-íris.
é um lugar frio e sujo, que não importa o quanto você apanha, não importa o quanto você bate. O que importa é o quanto você apanha e consegue ficar de pé e continuar lutando. É assim que se conquista uma vitória. E agora vamos ao último. Para valorizar o mercado nacional, escolhi o Lázaro Ramos como terceiro profissional da direção. Ah, mas ele é ator, não é diretor. Tem um filme dele que tem uma direção por ele, sim. Além de ator, ele dirigiu um filme, primeiro e único, Medida Provisória, que foi premiado fora do Brasil. Porque a gente não gosta muito da nossa própria produção, né? A gente tem que pagar pau pra gringo. Ele foi premiado como melhor filme e melhor roteiro no Infinito Film Festival de 2022 e também teve um prêmio para o Seu Jorge como melhor ator coadjuvante. E convenhamos, quando o cara rouba a cena, pô, ele deixou de ser coadjuvante, né? Foi tão bom que foi melhor que o ator principal. Nada contra o Alfred Inoue, a gente vai chegar lá. Aliás, este é o filme que eu vou falar sobre na resenha, na crítica, na polêmica. O filme teve a segunda maior bilheteria nacional de 2022, o primeiro foi Torrica. Na primeira semana, se eu não me engano, foram 2,2 milhões de bilheteria para a Medida Provisória, na primeira semana, né? E o orçamento, pasmem, míseros 7 milhões. É pouco, né? Pra fazer um filme. E foi premiado, então acho que tá massa o superávit aí, alguma coisa, não sei quanto. E o filme trata-se de uma adaptação da peça de teatro Namíbia Não. Namíbia é um país da África, não que eu precisasse dizer isso. Mas a peça de teatro é literalmente sobre o Brasil deportando negros de volta para a África na intenção de reparar a escravidão e todo o preconceito que eles sofreram atrás. E tem um elenco sensacional, um elenco fortíssimo, com Adriana Esteves, Thaís Araújo, Lázaro Ramos não tá no elenco. Seu Jorge, Alfred Inoue, Dino Thomas tá nesse filme. Tem como ele ser ruim? Pra gente, tem gente que acha ruim. Emicida? Tem Emicida, ele tem 2 falas. Mas ainda assim, ó, que o filme ele começa a ser produzido em 2019 e termina de ser gravado em 2020. Por que ele só foi estrear em 2022? 2 anos depois de ter encerrado as gravações. Basicamente, o filme nasceu respirando por aparelhos. Teve várias censuras em volta do filme que impediram 4 vezes. A estreia dele foi adiada 4 vezes devido a censuras que a Thaís Araújo, por exemplo, a atriz, que faz o par romântico com o Alfred Inoue no filme, disse que é uma censura burocrática. E teceu várias críticas contra o governo da época. Prefiro não entrar em detalhes. Fora Bolsonaro. Vamos ao enredo. Em um futuro distópico, os negros, ou melanina acentuados, como são chamados no filme, serão deportados do país para de volta à África, entendendo, segundo o governo, de que isso seria uma reparação histórica do que eles sofreram no passado. Então, você foi vítima do tráfico negreiro, de uma herança maldita, então vamos levá-lo de volta à África. Só que não é bem assim que funciona, né? Ou na cabeça deles do governo do filme. E se quer minha opinião, eu acho que esse futuro não é tão distópico e não tá tão longe de acontecer, não. Mas eu espero que eu esteja errado. Trilha sonora. Meu Deus, que trilha sonora boa. Meu amigo, tem simplesmente cartola. Não, porra, toca só o solo do cartola. Porra. Pronto, acabou. A obra esbarra em alguns obstáculos. Por exemplo, ela vai muito da água pro vinho, assim, sem um meio termo.
O caos se instaura de um jeito que é difícil de entender como foi que chegou. Existe um momento em que o filme vira quase uma guerra civil. E aí, cadê o meio termo? Faltou pular... O filme pula etapas. Eu acho que faltou criar esse clima. E tem algumas questões que durante o cinema eu ficava me perguntando, mas como assim só essa dupla, o personagem interpretado por Seu Jorge e o personagem interpretado por Alfred Dino Thomas, como assim eles foram os únicos que tiveram a ideia de se trancar no apartamento? Ninguém mais no Brasil teve essa ideia, porque o filme diz que eles eram os últimos que restavam para ser levados de volta à África. E onde é que entra a ONU nessa história? Tudo que a gente tem sobre a ONU no filme é uma vaga lembrança de uma jornalista dizendo que está preocupada com o Brasil. Que isso é algo muito pautado no que vai impactar, por exemplo, na economia. E aí caberia a ONU, por exemplo, dar um pitaco melhor do que estamos preocupados. Acho que faltou isso. E, não existe oposição política, não existia nenhum grupo de negros políticos para se opor à medida provisória. E a medida provisória ela tem um fato interessante, de que o número dela é o mesmo do ano cuja a escravidão foi abolida. Informação. O final também, ele pula etapas. Tá tudo muito mal, e aí, de repente, tá tudo muito bem. Final feliz, do nada. Um final feliz. O filme basicamente se esbarra nesses obstáculos de entender em que momento eu vou estar transformando a crítica no entretenimento. Acho que isso é algo preocupante, porque em algum momento você está muito preocupado em que esferas aquilo é verdade, porque isso pode acontecer, infelizmente. E você sai do cinema com essas questões na sua cabeça pensando, acho que eu tenho culpa em parte disso. Eu tenho alguma culpa. Não sei qual, mas acho que a gente se perdeu em algum momento da sociedade e caminha para algo muito hediondo. Mas nem por esbarrar nesses obstáculos o filme é ruim, não. O filme é muito crítico. O filme é divertido em alguns momentos. E eu acho que em algum momento ele nos dá esperança. Tem alguns elementos que nos dá esperança. E, meu destaque para o filme não é a atuação do Alfred Enoch, do Dino Thomas. Não, é para um dos momentos em que ele faz um discurso rebatendo, como eu posso dizer, um apelido que deram a ele. Ele rebate um apelido de pacificador, após recusar usar uma arma. E as pessoas chamam ele de pacificador depois de ver um vídeo dele recusando a arma. E ele se recusa. Ele diz, pacificador é uma ova, o que mais vocês querem de mim? Esse país também é meu, tanto quanto de vocês. Vamos ver quem vai ficar de pé por último. Eu achava que esse papel era muito pro Lázaro Ramos, até chegar nessa parte, porque tem as questões do filme, e é muito importante que seja um negro dizendo isso, mas tem uma questão extra filmagem, que é o Alfred ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e é inglês, então isso tem um duplo sentido. Dentro e fora das cenas, eu acho isso sensacional. Talvez por isso o Lázaro Ramos tenha escolhido ele, o Alfred. E mais aí uma crítica que tem alguns momentos que parece que o Alfred é dublado por ele mesmo. Ele não tem sotaque nenhum, parece um desenho animado. Mas nem por isso deixa de ser um excelente ator. É o eterno Dino Thomas, né? Sensacional, Harry Potter. Já deve estar com uns 20 minutos de gravação aí. Acho que sim. 18 aí. 18 aqui? Tá ótimo. Bom, as referências para esta gravação, teve sim um Wikipedia ali, um outro. Pouca coisa, prometo. Teve mais Adoro Cinema, Rotten Tomatoes e teve Papo de Cinema.
Eu entrei na Ancine para ver qual que foi a parada da censura em relação à medida provisória. Não achei nada. Talvez fosse até inocência minha achar que eu encontraria alguma coisa relacionada à censura lá. Mas fato é, não achei. Consultei. Então é isso. Mama África, a minha mãe é mãe solteira.